A gente está tendo menos tempo, né, com os nossos entrevistados hoje por conta daquele probleminha que tivemos com o áudio. Então, deixa eu já chamar a Karina Calife, médica sanitarista, professora, para conversar um pouquinho aqui com a gente sobre pandemia da Covid-19. Oi, Karina, saudade, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Estava com saudade também. Vamos lá, e você chega num dia super quente, né, com essa notícia da Pfizer, então, que a Anvisa autorizando a Pfizer para crianças a partir de 5 anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão. É decisão importante nesse momento? As crianças precisam ser vacinadas? Vamos começar daí. Acho que é uma decisão fundamental, importantíssima. A gente vinha dizendo que não tem como a gente enfrentar a pandemia sem as crianças estarem vacinadas, especialmente as crianças de 5 a 11, que são as que já estão em escola, em creche, né, Thalita? Já circulam bastante. E apesar de ter menos casos graves, elas podem tanto se infectar quanto transmitir, né, para os avós, para os pais. Então, eles continuam sendo hoje, com o cenário epidemiológico que a gente tem no Brasil, uma das maiores fontes de infecção, né? E aí, num momento como esse que a gente está vivendo epidemiologicamente, que é com o momento da Omicron aparecendo, né? Como uma variante que a gente tem aí alguns escapes em relação a algumas vacinas e tal, a possibilidade também dela se é, reproduzir rapidamente, enfim, se espalhar rapidamente, né? Ter uma grande transmissibilidade, é uma outra condição importante. Agora, a gente tem uma coisa boa, que é essa aprovação pela Anvisa, que todo mundo já esperava, porque já passou no FDA, que é o dos Estados Unidos e em outros lugares, e o que a gente precisava ter era o Brasil já ter iniciado algumas tratativas, porque são frascos diferentes, com a quantidade de vacina diferente, exatamente para não ter erro, para a gente não fazer. Porque enquanto a gente toma 3 ml de vacina, as crianças tomam 1 ml, e elas já têm uma resposta imune bem importante com essa quantidade. Então, o Brasil está um pouquinho atrasado só nessa negociação, né? Então, é bem importante, queremos isso é fundamental, mas precisamos acelerar aí essa questão de gestão, que a gente já tinha falado um pouco aqui em outros momentos, né? É de falta de planejamento, eu vejo muito com o cunho político, né? Porque Bolsonaro não queria que essa liberação acontecesse. A gente falou, inclusive, com o Miguel Stedley ali no início, sobre esse bastidor que contam de Bolsonaro ter ficado enfurecido com a decisão da Anvisa de liberar a vacinação das crianças. Então, é claro que isso também é um empecilho na hora de fazer a negociação para a gente ter a vacina de fato para vacinar essas crianças, né? Agora, Karina, eu Claro. queria também conversar com você sobre essa questão de riscos, né? Porque eu acho que toda mãe, assim, liberado pela Anvisa, a gente fica muito tranquilo, né? Existe algum tipo de risco de vacinar as crianças? Veja, Thalita, toda vacina tem algumas questões, mas elas são mínimas comparadas à doença, né? Tanto para as crianças quanto para o pacto social que a gente chama. A gente toma vacina para poliomielite, para sarampo, para DPT, ninguém nunca questionou isso, e todas essas vacinas têm as suas questões. Agora, essas possibilidades de reações ou de qualquer coisa, elas são muito raras, elas são muito pequenas. A gente nunca pode dizer que é zero, porque a gente tem algumas pessoas, algumas não mais ou menos, mas a gente já tem. Em relação às crianças, ela foi liberado esse estudo da Pfizer, foi feito com um número muito grande de crianças. E é uma vacina segura, é uma vacina que tem tido uma resposta imunológica, inclusive o ensaio clínico foi feito com essa quantidade menor de imunizante, exatamente pensando nessa proteção, em diminuir efeitos colaterais ou qualquer tipo de reação. A gente já faz vacina de gripe nas crianças, faz nas gestantes, nos idosos, então a gente, de outras gripes eu estou falando, né, que a gente até pode falar um pouco. Então, se meu filho tivesse essa idade, é que minha filha mais nova tem 15 anos e já tomou as doses dela, quando liberou para adolescente. Então, acho que é fundamental fazer, eu faria sem pensar 2 vezes. Perfeito. Vamos falar sobre variante Ômicron, se existem novidades em relação a essa variante. Parece que a OMS, inclusive, fez um comunicado falando sobre as vacinas sendo estudadas para ver se de fato protegem em relação a Ômicron, né? Parece que há algumas análises iniciais. Eu queria que você comentasse para a gente. Isso, Thalita. Tudo isso tem que ser feito em laboratórios que a gente chama de alta segurança, porque você pega o sangue, né, de alguém contaminado, desculpa, de alguém vacinado e faz o contato com o vírus dessa variante especificamente e tal. Então, tudo isso é feito com calma, com cuidado, dentro dos limites de segurança. Por isso que precisa de um tempo. E a gente também tem que avaliar o número, o N, que a gente chama de pessoas
que está aumentando bastante, que tiveram contato com essa variante. Então, o que a gente já tem hoje, isso já era esperado por todos nós, né, quem trabalha com ciência e tal, porque como a gente sabia que a mutação era grande, por isso ela era uma variante de preocupação pela OMS, porque tinha 50 mutações e dentre elas 32 eram na spike, naquela proteína S, que é onde ele se junta para entrar na célula. O que está ali na spike é exatamente a informação que a maioria das plataformas vacinais utilizou, todas menos a Coronavac, que usa o vírus inteiro, né? Que usou para poder fazer sua defesa. Então, que algum escape ia acontecer, a gente já sabia. Então, o que é que a gente já sabe? Que existe sim uma diminuição, existe algum escape de resposta imunológica. Quanto mais tempo de vacinado, existe uma diminuição dessa resposta, por exemplo, em alguns casos, como a AstraZeneca, depois de 25 semanas, de 70% a 80% que você tinha de resposta passa para 40%. Então, existem as diminuições que já acontecem com o tempo e a diminuição para a variante Ômicron, especialmente, né? Então, aconteceu isso nos primeiros, isso tudo é muito preliminar, ainda precisa ser feito mais estudos, a gente precisa olhar mais para isso, mas aparentemente há uma diminuição, o que não significa que estar vacinado não adianta para a variante Ômicron, porque a resposta para a gravidade clínica ela tem sido positiva em todas essas observações. Então, quem vacinou vai ter uma doença com muito menos gravidade do que quem não vacinou, porque existe aquilo que a gente chama das respostas cruzadas. Então, os estudos estão sendo feitos com os anticorpos neutralizantes, que é uma parte da resposta imune. A gente tem também células T, a gente tem outras formas de resposta que não ficam zeradas em quem tomou vacina para outras variantes. Então, o que é que a gente sabe hoje? É fundamental estar com as 2 doses, mais que isso, o que é que protege mais e que se demonstrou que para a Ômicron faz diferença até agora é a dose de reforço, o booster, né, que se chama a terceira dose. Então, quanto mais pessoas com a terceira dose, eu tenho dito isso desde que as pessoas estavam questionando a escolha do comitê científico em São Paulo, porque estava diminuindo, o tempo inteiro eu falei, não, é importante essa diminuição por conta do cenário. Se a gente tem um prazo maior, a resposta imunológica é um pouco maior, mas é tão pouca coisa em relação à possibilidade de resposta e proteção. Então, a gente, para se proteger da Ômicron, precisa continuar usando máscara, fazer o distanciamento social, coisa que as pessoas meio que estão abandonando agora nesse final de ano, né, do mesmo jeito, e ter todos os cuidados que a gente já tinha, e vacinar. A vacinação hoje é o que a gente tem de mais importante em relação ao enfrentamento da Ômicron, incluindo a vacinação das crianças, Thalita, e do caso dos mais velhos, garantir, assim que possível, que estiver disponível, a sua terceira dose e o seu reforço. Perfeito. Vamos para uma última questão, que na verdade a gente foge de pandemia da Covid para falar sobre gripe, né, Karina? Porque tem um surto, de fato, de gripe se abatendo sobre cidades de ao menos 5 estados, incluindo as 2 maiores capitais brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. E é de uma mutação desse vírus. Oi, não, eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo também? Alô, alô? Agora Tá? sim, aqui tinha dado uma travadinha, sim. Ah, então tá bom. Então, falar sobre gripe, surto de gripe, São Paulo e Rio de Janeiro estão apresentando esse surto de gripe que parece ser de uma mutação do H1N1, mas explica pra gente direitinho. Então, a H3N2, que é a que está causando aí esse surto de gripe que aconteceu no Rio e em vários hospitais aqui em São Paulo também, é um tipo de influenza, Thalita, a gente chama, uma das influenzas tipo A. É importante saber que as vacinas de gripe que a gente toma, elas normalmente têm essa resposta para o H1N1 e também para o H3N2, só que todo ano elas mudam muito, ela tem muita mutação, então muitas vezes você não tem resposta para essas mutações. A gente normalmente utiliza o que aconteceu no hemisfério norte, no início, né, no inverno passado, para colocar essa resposta na vacina agora. Então, assim, na verdade, a gente já tem isso como conhecido. O que acontece é que as influenzas do tipo A, elas têm 2 glicoproteínas que acontecem muitas mutações. Uma delas é a hemaglutinina, que é o H, né, e o N é a neuroaminidase, que é o N. Então, H1N1 é um tipo de influenza tipo 1 e H3N2 é um tipo de influenza de influenza A também. Existem 15 tipos de hemaglutinina, 9 tipos de
neuraminidase, então, que são conhecidas e que essa combinação vai criar esses surtos. A questão é que essa especificamente H3N2, desse que está tendo surto, ela não foi incluída na vacina de 2021. O que não significa que a vacina da gripe de 2021 ela não responde nada. Ela tem uma resposta, porque principalmente entre as influenças há uma resposta cruzada, né? Há algum tipo de proteção. Mas ela não está coberta e por isso que a gente está com essa grande disseminação, né, das infecções por H3N2. Então, tem que se cuidar, o jeito de se cuidar é o mesmo jeito de se proteger da Covid, é usar máscara, é por gotículas, principalmente de contato direto, né, contato direto entre duas pessoas que estão infectadas, e evitar espaço fechado, grandes aglomerações e tudo isso que a gente já faz. Existiu em 2018 um grande surto de H3N2 por aqui, a gente teve mortes relacionadas a ela, mas isso o que a gente tem conseguido dar resposta é exatamente a vacinação anual, porque todo ano tomamos vacina de gripe, talvez esse ano tenha, além de ter havido a diminuição da vacina, não estava essa informação dessa variante que chama Darwin, da H3N2. O vírus ele tem essa coisa, ele é muito esperto, ele é a capinha, vamos dizer assim, ali, a glicoproteína, eles trocam o tempo inteiro, então você não consegue fazer uma vacinação, digamos assim, para sempre, como a gente consegue fazer para outras doenças, né, Thalita? Sim. Karina, é eficiente a gente procurar a vacina contra a gripe nesse momento? Sim, eu acho que quem não tomou a vacina da gripe, toma a vacina da gripe, isso é fundamental, especialmente os grupos mais vulneráveis, né, crianças, gestantes e idosos, que são os grupos que mais tem se infectado com esse tipo de gripe, e as outras pessoas também, porque vão passar, e às vezes essa variante especificamente tem produzido uma gripezinha bem chatinha, mas são os sintomas comuns de gripe que a gente já conhece, febre de mais de 38, tosse, resfriados, tosse, coriza, enfim, essas coisas que a gente já está acostumado. Vacinem-se, se cuidem, usem máscara, porque a mesma proteção do Covid protege igualzinho do mesmo jeito para H3N2. Sabe que eu não tomei a vacina da gripe, porque foi bem no período de tomar da Covid, daí precisava daquele tempo, e daí a gente acaba relaxando, né? Eu não tomei, vou atrás para tomar minha vacina da gripe, sim. Não posso deixar isso, não. Isso aí. Karina, um beijão para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, então, tá bom? Um beijo.